Quando você está começando algo novo, essa é uma dúvida que surge logo de cara. Quanto devo cobrar pelos meus serviços? E na jardinagem não é diferente, principalmente se você nunca empreendeu em nada, nunca parou para pensar nessa possibilidade de empreender, então você também não sabe quanto cobrar. Mas antes de começar esse vídeo aqui, eu quero mandar um salve aqui para o Droid Taps, que em todo vídeo que eu tô postando ele tá comentando aqui. Irmão, forte abraço aí, brigadão mesmo. E para o Rafael Bonifácio, que está ingressando na jardinagem também. E vai de cara, irmão, vai de cara que vai dar certo, viu? Então, forte abraço para vocês dois aí. E se você quer um salve no próximo vídeo, então já comenta nesse aqui, que eu vou estar sempre pegando comentários do vídeo anterior. Mas vamos para o tema do vídeo. Deixa eu fazer um corte e sentar aqui em um lugarzinho, peraí. Mas e aí? Quanto cobrar pelos serviços de jardinagem? Para quem está começando, para quem já está há muito tempo? Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre a minha experiência. Como foi que eu comecei e como eu cheguei no método que eu utilizo hoje e que, assim, ele vai ficando meio que automático. Você vai conseguindo definir essas coisas com o tempo. E você vai entender. Mas vamos lá. Quando eu comecei, eu não tinha parâmetro nenhum para cobrar. A primeira pessoa que eu tive contato assim que fazia serviço de jardinagem era na prefeitura que eu trabalhava, né? Na prefeitura que eu trabalhava tinha um cara que fazia podas, ele fazia podas de árvores para a prefeitura e eu perguntei se ele trabalhava fazendo isso, que eu já estava curioso, né? Já estava me preparando para sair e depois de um tempo eu continuei nesse meu trabalho concursado e migrei para jardinagem. Aí fiquei fazendo os dois ao mesmo tempo. Eu já falei isso aqui várias vezes aqui no canal, né? Acho que você já deve estar até cansado, mas vamos lá. Aí eu perguntei, tu faz esse serviço aí de forma particular, tu faz para outras pessoas? Aí ele, sim, faço sim. E quanto é que fica assim para tu fazer uma árvore, para tu fazer uma poda? A árvore que ele faz é esses ficus. Eu acho que toda cidade deve ter, que é aquele que o pessoal corta redondinho, aquela árvore, né? Corta redondinho, às vezes quadrado, e ele fazia aquelas podas. Aí ele falou pra mim, cara, eu cobro por árvore, eu não lembro se foi 30, não, pera, R$ 50, R$ 40, R$ 60, mas foi algo desse tipo. Aí ele disse, dependendo se for em maior quantidade, eu cobro menos. Aí eu, poxa, uma árvore ele cobra isso, mas eu quero fazer corte de grama, quero fazer manutenção de jardim. Como é que eu faço para cobrar isso? E eu fui fazer uma coisa que eu achei meio óbvia, mas na pura inocência, né? Eu fui sair para perguntar para outros jardineiros também. Mas acredite, olha, jardineiro, por enquanto que a gente tá gravando esse vídeo agora, é muito desunido, né? De modo geral, é muito desunido. Ninguém está disposto a ajudar ninguém e tudo bem, né? Teve quem passou pelos seus processos para aprender e eu entendo perfeitamente. Mas não é esse o caso. Então eu quebrei a cara várias vezes, perguntei a vários jardineiros, mas não, a gente se ajuda, a gente vê como é que é. Ó, cara, depende, mas não dava um valor, não dizia nada. As pessoas não gostam de falar sobre dinheiro e nesse canal aqui a gente vai perder o medo de falar sobre dinheiro, viu? Quando você tem medo de falar sobre dinheiro, quando você não fala sobre dinheiro, você não sabe lidar com ele. É isso. Mas vamos lá. Então eu parei assim e fui raciocinar. Eu pensei, olha, eu vou estar largando esse meu emprego aqui concursado, então no mínimo a jardinagem tem que pagar a mesma coisa. Na época eu trabalhava, recebia pouquinho assim de nada acima de um salário mínimo, porque concursado tem algumas bonificações com o tempo, né? Com o passar dos anos ele vai tendo algumas bonificações. Então, uma besteira que no final não valia de nada, na verdade, não fazia diferença nenhuma. Aí eu pensei, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o valor do meu salário, que é um salário mínimo, e vou dividir ele por 20, que são os dias que eu vou trabalhar. Eu não quero trabalhar de domingo a domingo. Esse era o meu pensamento, mas teve dia que eu fiz isso e você vai perceber que quando você é empreendedor assim por conta própria, você acaba pegando um domingo ali, um sábado, às vezes não trabalha numa segunda ou numa quarta. Você se dá folga em alguns momentos, tem essa flexibilidade, né? Então eu peguei, dividi o salário mínimo
por 20, que deu, se eu não me engano, não sei se deu R$ 70, R$ 60 ou 80, mas foi algo assim. Aí eu pensei, pronto, eu tenho que, no mínimo, por dia de trabalho, receber isso aí. No mínimo, receber isso aí. E eu fui fazendo algumas vezes e até que eu comecei a tomar alguns prejuízos, né? As contas não estavam fechando. Na minha inocência ia dar certo, porque se eu recebo aquilo ali, ia dar certo. Mas a gente não conta com um adoecimento, a gente não conta com um gasto. Aí, pô, cobrei um valor que, tipo, por exemplo, se eu ia fazer um serviço, eu cobrava é, R$ 60 por ele. E aí eu pensava, se eu fizer dois, tá ótimo. Porque um eu tiro de custo e o outro eu tô livre. Na minha inocência, né? E foi aí que eu quebrei a cara algumas vezes. Teve o primeiro serviço que eu fiz de condomínio, que eu não sei se eu contei já aqui no canal, que, cara, eu tenho isso de ensinamento para mim até hoje. Que quando eu fui pegar o dinheiro, quando eu contei o que sobrou para mim, me deu um arrependimento tão grande que eu disse, poxa, vou largar isso aqui, vou largar isso aqui. Mas como eu sou meio cabeça dura, eu persisti. Então vamos para a forma que eu cheguei. Uma coisa que você tem que se atentar lá já de cara é o seguinte: existe um negócio chamado custo operacional, né, que é o CO, que é o custo operacional. Esse custo operacional você precisa levantar quais são os custos que você vai ter para executar tal serviço. Agora eu vou me atentar apenas em serviço de manutenção de jardinagem, apenas de jardinagem. Mas vai chegar um momento que você vai fazer serviços de implantação de jardim e vai ver que essa forma de cobrar também se aplica, mas tem algumas como é? Flexibilidade saiu, que ajuda mais, né, na composição desse orçamento. Mas vamos lá. Custo operacional. Você precisa colocar tudo na ponta do lápis para não ter prejuízo. Ou errar para cima. Quando erra para cima é bom, agora quando erra para baixo, meu amigo, é complicado. Você pagar para trabalhar. Vamos para o custo operacional? Bora, vamos embora. Ó, como é que eu faço? Hoje eu tenho as coisas muito no automático. Eu já tenho noção de preço das coisas, de distância, de quanto eu vou gastar, de quanto tempo eu vou gastar. E isso se aprende com o tempo. Mas de cara é bom você ir praticando. Beleza? Primeiro custo, deslocamento. Bote aí, anote aí, deslocamento. Você vai pegar um serviço, você tem que botar embutido nele o preço de deslocamento para fazer esse serviço aí. Como é que você vai para ele? Você vai de bicicleta, vai de moto, vai de carro, vai de Uber, vai como? Bote aí. Hoje eu uso o seguinte cálculo. Eu pego um serviço e eu já olho pelo Google Maps qual a distância dele. E hoje eu embuto dentro do serviço, dentro do valor do serviço, a cada 4 quilômetros eu coloco 1 litro de gasolina. Como assim? Vamos lá, vamos arredondar para 5,50, tá? A gasolina hoje, né? Em alguns lugares está para mais, outro para menos, enfim. 5,50 para ficar redondo, R$ 11, né? Quer dizer, R$ 11 por quê? O deslocamento eu não cobro só de ida, eu cobro de ida e o de volta. Se eu vou fazer um percurso e se eu pego outros serviços que está na rota, então eu só coloco de volta porque, quer dizer, de ida e desse outro eu calculo para o outro, deu para entender, né? Do ponto da minha casa para fazer o primeiro serviço eu cobro esse deslocamento e para o segundo serviço eu cobro de um para o outro. Eu vou cobrando a distância. Se tem só um, que é 1 quilômetro, que é 4 quilômetros de distância, eu cobro a ida e a volta, que dão 8 quilômetros, logo R$ 11. Pronto. Primeiro item anotado aí, né? Segundo item, você vai passar o dia todo nesse serviço? Ou você consegue fazer ele em um período de tempo, por exemplo? Consegue terminar pela manhã, consegue terminar, sei lá, em 1 hora, 2 horas, ou você vai precisar passar o dia nele. Se você vai passar o dia nele, é importante que sua alimentação esteja garantida também.
Então, não adianta pegar um serviço que ele vai lhe pagar, sei lá, R$ 150 e você passar o dia nele. Então, os custos para ele vai ficar muito caro. Então, é importante também você colocar a sua alimentação nesse orçamento. Outro item, lembrando, outro item, e a gente está em manutenção de jardim. Coloque aí dentro desse orçamento, nem que seja R$ 2 para o fio da roçadeira, para o nylon. E pelo menos uns R$ 2. Eu estou colocando R$ 2, mas você aí que vai ter que analisar qual é o tamanho desse serviço. É grande, é pequeno, né? Então coloque um valor de combustível para a roçadeira, de óleo, combustível e óleo, né? Nylon, certo? E um negócio chamado depreciação. Você tem que colocar. Nem que seja R$ 1 você tem que colocar. E esse dinheiro você separar ali no caixa para saber que é manutenção de uma ferramenta, quebrou uma peça da ferramenta, você precisa repor, então você vai formando seu caixa. Pronto, colocou aí dentro do orçamento deslocamento, alimentação, se tiver alimentação, combustível, óleo, nylon, colocou aí R$ 1, R$ 2, R$ 5 por isso. Coloque agora, você vai precisar de ajudante ou você consegue fazer sozinho? Se vai precisar de ajudante, qual o valor desse ajudante? Quanto é que você vai pagar por ele? Tem que estar dentro desses valores aí. Tem que estar dentro desse orçamento. Então você tem que embutir isso aí. Adicionou todos esses itens aí no seu orçamento? Vai fazendo uma planilhinha, vai fazendo uma listinha que ajuda. Quando você visualiza o que está escrito, você consegue pensar melhor sobre aquilo. Então, anotou tudo? Deslocamento, alimentação, depreciação das ferramentas, óleo, gasolina, nylon, tá tudo aí? Pronto. E também o ajudante? Pronto. Já tem tudo isso organizado aí. Agora vem a parte boa. Quanto você quer ganhar por esse serviço? Quanto você quer ganhar livre por esse serviço aí? É onde você coloca. É importante você ter isso tudo anotado para saber o valor do custo operacional, quanto é que você vai gastar ali e qual é o valor que vai ficar para o cliente, se vai ficar muito pesado, se vai ficar muito leve. Mas fazendo dessa forma, lhe dá segurança de você fazer um serviço e conseguir reinvestir. Quando você está investindo em algo, quando você está empreendendo, é importante você pensar nas coisas como se fosse realmente uma empresa, mesmo que seja você trabalhando sozinho, para não correr o risco de quebrar uma ferramenta e você não ter de onde tirar, para você não ter controle nenhum do que entra do seu dinheiro, do que sai do seu dinheiro. É muito importante você ter tudo isso anotado, para que assim você com maior facilidade possa passar um orçamento maior. Tá entendendo? Eu estou falando isso dessa forma que você consegue pegar desde um serviço pequeno para uma pessoa, como também para uma empresa. Você vai ter um cálculo ali que você vai seguir, que vai bater, que vai dar certo. Então, fechando tudo isso aí, vem a parte boa. Aí no final foi que eu falei, quanto é que você vai ganhar? Por quê? Porque você sabe quanto você precisa para você estar rodando, estar fazendo o serviço. Acima disso é seu lucro. Acima disso é seu lucro, é o que você entra de dinheiro para você mesmo. Aí você vai ter uma noção de quanto precisa trabalhar, quanto de serviço precisa pegar para conseguir comprar uma ferramenta nova, para reinvestir, para, sei lá, pagar suas contas e ter condições de fazer outros serviços e não cobrar um serviço, um valor aleatório por um serviço. Você termina ele, não sobra dinheiro para você porque quebrou uma ferramenta e você não tinha um caixa para depreciação nem nada. E agora, como é que vai pegar os outros? Então, anote tudo, anote que dá certo. Tá vendo aí? Viu como é tranquilo você fazer um orçamento para jardinagem, para prestar serviços de jardinagem? É só seguir um script, saber direitinho, organizar suas coisas direitinho, que não tem como errar. Eu sei que eu falo demais, às vezes as coisas ficam um pouquinho confusas,
E caso você tenha ficado perdido em algum dessas etapas ou acha que tem alguma informação que eu não expliquei direito ou que ficou faltando informações, comenta aqui embaixo. Eu olho todos os comentários que tem nos vídeos, eu olho e tento interagir, tento responder. Eu estou respondendo todos, na verdade, né? Como o canal ainda está pequeno, eu consigo responder todos. Mas deixa aqui embaixo. Ficou com alguma dúvida em algum lugar? Vamos praticar isso aí. Por exemplo, vamos pegar um serviço fictício, que é para cortar, sei lá, 25 metros de grama, e esse serviço está a 15 quilômetros de distância. E aí, quanto é que a gente vai cobrar por ele? Vamos praticar, vamos praticar. E mais uma vez eu quero agradecer a todo mundo que está chegando aí. Espero que eu possa contribuir com a sua evolução dentro da jardinagem. Tem outros vídeos aqui no canal que eu já coloquei vídeos de como começar na jardinagem, ferramenta, já coloquei curso gratuito, tem vídeos mostrando serviços que eu faço, que são serviços ligeiramente simples. Qualquer pessoa consegue executar. Qualquer pessoa consegue executar e esses serviços tem aí onde você mora. É só garimpar direitinho que você encontra. Como eu falei nos vídeos anteriores, eu venho falando, a gente tá com a meta aqui, de chegar a 1000 inscritos nesse canal. 1000 não, 500 inscritos ainda nesse mês. 1000 é muito, mas 500 dá para chegar. Agora, quando eu tô gravando esse vídeo, tem 445 inscritos, né? Então, até o final de agosto, a gente consegue bater isso aí com certeza. E com certeza, até o final de agosto, você já vai estar pensando qual é a próxima ferramenta que eu vou comprar, porque você já vai estar trabalhando. Comenta aqui embaixo também quando é que você está vendo esse vídeo, que pode ser que você esteja assistindo esse vídeo já em 2026, 2027, sei lá, não faço a mínima ideia. Mas é isso. O vídeo de hoje era isso. Agradeço você ter assistido aqui até o final. Espero que esse vídeo tenha lhe esclarecido muitas coisas. Como eu falei, se ficou dúvida, deixa aqui embaixo e com certeza eu vejo você no próximo vídeo, não é isso? Então, até lá!